Já no quadro Na Coxia, Ramayana Regis entrevista o elenco e o diretor da peça Se Eu Fosse Eu, baseada na obra de Clarice Lispector. O espetáculo é gratuito e está em cartaz na Casa da Leitura em Laranjeiras. Confira agora. Boa noite, pessoal. Eu sou Ramayana Regis, entrevistando hoje Delson Antunes, que é diretor do espetáculo Se Eu Fosse Eu, baseado na obra de Clarice Lispector. Bom, boa noite, né? Boa noite. Seja bem-vindo ao programa. Então, Ramayana, é um espetáculo composto por várias crônicas da Clarice Lispector, né? Nós vimos fazendo vários saraus com essas crônicas pelo Rio de Janeiro, em vários espaços alternativos. Apresentamos em residências, em livrarias, em bibliotecas, na rua, em teatros. E a gente vem amadurecendo a ideia de fazer um espetáculo da Clarice, sobre a Clarice, né? Com a sua obra maravilhosa, né? E que acabou redundando nesse Se Eu Fosse Eu, aqui na Casa da Leitura da Biblioteca Nacional. É um espetáculo itinerante, né? São 14 ambientes diferentes, onde o público vai percorrendo e encontrando com as diferentes cenas da Clarice Lispector. E conta um pouquinho sobre a Clarice, como é trabalhar a obra da Clarice. Clarice é uma grande paixão, né? É uma paixão, ela é uma escritora que consegue tocar no mais profundo do ser humano de uma forma incrível, né? Eu tenho uma amiga que costuma dizer que a obra da Clarice nos ajuda a compreender a nossa própria subjetividade, né? E que são imagens, ruídos, coisas internas que nós temos como animais que somos e que nem mesmo nós sabemos às vezes exatamente o que é, temos conhecimento, sabemos explicar. E quando a gente lê a obra da Clarice, a gente se identifica. Fala, olha, eu também sinto isso. E então, nesse sentido, ela nos ajuda a nos conhecer melhor, né? E a nos questionar e, quem sabe, até sermos pessoas melhores. Eu precisava sair daquele lugar, mas meus pés faltavam ao solo. Até que eu levantei, eu consegui uma força maior e, sem olhar para nada, eu saí. Vertiginoso eu estava, e mais vertiginoso ainda eu fiquei com aquela abertura de sol a brilhar e aquela alegria de abelha em flor. Os carros passando, as pessoas vivas, só a velha morta. Agora eu tô aqui com a Andréia Couto, também é uma atriz do espetáculo Se Eu Fosse Eu. Boa noite, Andréia. Boa noite, Ramayana. Que bom ter você no nosso programa. Obrigado. Me conta um pouco como é para você fazer esse espetáculo, né? É um desafio, né? Porque fazer Clarice Lispector é um desafio. Clarice com as suas angústias, suas dúvidas existenciais que transparecem em todos os textos dela, e é muito desafiante para a gente passar isso para o teatro, porque são textos difíceis até de ler. Quando a gente lê, a gente tem que voltar a ler de novo até conseguir pegar a mensagem dela. E passar isso para a dramaturgia, que aliás é um trabalho belíssimo do nosso diretor Delson Antunes, foi ele que fez a dramaturgia, né? Passou da literatura para a dramaturgia. Passar essa mensagem dos textos para o público de modo que eles realmente entendam é uma coisa muito difícil, muito difícil. A gente tem que fazer verdadeiros mergulhos interiores nossos, atores todos fazemos, e eu creio que estamos conseguindo, porque o que a gente vê de reação da plateia é que a plateia está sempre muito tocada. É muito comum, depois que acaba o espetáculo, lá fora, eles virem falar com a gente, e muitos estão assim com aquela cara de quem chorou. Aí cada um se toca mais com um determinado texto, com uma determinada frase. É muito interessante, para mim esse espetáculo é inovador na maneira como ele foi feito, na maneira como ele foi construído, é muito inovador. E é realmente um desafio muito grande para todos nós atores. Até quando o espetáculo fica em cartaz? Vocês estão todos os dias do final de semana? Como é? O espetáculo fica até dia 27 de julho. É o último sábado de julho. É às quintas, sextas e sábados, às 20 horas.
E como é para o público chegar antes? Como é a distribuição de ingressos na entrada? A entrada é franca, então tem aquele sistema de senhas e o público tem que chegar bem antes, porque as senhas, graças a Deus, estão acabando muito rápido. A procura está bem grande. Então, até 7h15 no máximo é bom chegar. Depois de 7h15 já não tem mais senha. Ah, com certeza. Tá aí, fica a dica, chegue cedo. Que bom, Andréia, obrigada pela sua participação aqui Obrigado a você, Ramayana, e obrigada por essa oportunidade de a gente apresentar nosso trabalho e quem sabe aparece um patrocínio, né, que estamos precisando. Obrigada, Ramayana. Obrigada, querida. Mas se através de tudo ainda corre a esperança, então a coisa é atingida. No entanto, a esperança não é para amanhã, a esperança é este instante. Agora eu tô aqui com a atriz Adriana Bonfatti, que faz parte do espetáculo Se Eu Fosse Eu também. Adriana, seja bem-vinda ao programa. Conta pra gente como é fazer esse espetáculo. Como o Delson falou agora há pouco, é tão diferente, não segue uma regra, né, de estar dentro de uma caixa cênica, de estar dentro de um teatro. Como é transitar por esse casarão? Boa noite, obrigada por ter proporcionado a gente esse programa. Bom, eu acho que cada intérprete, quando entra num processo de trabalho, né, ele está à procura de algo, tanto no espetáculo quanto dentro de si mesmo, na relação com seus colegas de trabalho, com a direção. E para mim esse espetáculo tem um quê de novo para mim, né? Quer dizer, é a minha inquietação, é a minha procura nele, que é transitar, assim, eu faço um número de dança, assim, literalmente de dança, onde não existe o texto verbal, e eu vou para um outro espaço da casa, onde eu me movo muito pouco e eu tenho mais o movimento da palavra. Então, nesse sentido, é uma experiência muito rica para mim, né? E eu acho que a Clarice, o desafio, né, na palavra, tá, você conseguir nesse texto de prosa, nesse texto mais convencionalmente poético, né, você trazer para esse texto uma dramaturgia, você trazer uma ação. E, ao mesmo tempo, você não tem disponível um palco tradicionalmente italiano, onde você tem um grande espaço, né? Então, tem esse desafio com a palavra, num espaço muito pequeno, e você tem o desafio de estar muito próximo do espectador. Quer dizer, você fala um texto e quase sentindo a respiração junto com o espectador e olhando, né, nos olhos do espectador, né, assim, aquela distância com aquela plateia escura. Enfim, eu acho que quando a gente tem essa possibilidade como intérprete de transitar por toda essa linguagem, por todos esses desafios, então a gente está constantemente crescendo. E como a gente também está muito próximo do espectador, a cada noite o espetáculo torna-se cada vez um novo espetáculo, né? Então é uma procura constante, isso é muito desafiador e é muito bom para mim. Vem uma ideia ou um sentimento e eu, ao invés de refletir a respeito do que me veio, ajo quase que imediatamente. O resultado tem sido meio a meio. Há vezes que parece que agir sob uma dessas intuições que não faria nunca, outras eu erro completamente. Prova que não se tratava de intuição, mas sim de pura infantilidade. Eu sou pelo bicho. Eu tenho tantos defeitos. Yuri, boa noite. Que bom recebê-lo no nosso programa. Só alegria, um prazer muito grande. Muito feliz de poder falar do espetáculo aqui no programa. O espetáculo que apareceu assim num momento muito doido da vida, e o Delson falou, vem fazer aqui, vem falar de Clarice. E é um prazer muito grande falar de Clarice Lispector, porque é uma escritora de uma importância assim tão grande, ao mesmo tempo tão pouco sabida das pessoas, que dá um certo alívio poder falar da Clarice para o público, entende? Ainda mais a forma coesa, precisa que a gente está fazendo. A gente está trazendo os monólogos baseados em vários contos da Clarice, principalmente do livro A Descoberta do Mundo, e tudo trabalhado com uma contundência muito característica do trabalho do Delson, e é muito feliz poder trazer isso para o público, essa informação tão importante. Ela levanta tantas questões humanas que a gente fica escondendo dentro da gente, entende? Eu acho crucial que isso seja dito, que isso seja feito, montado. E o espetáculo está aqui na Casa de Leitura de Laranjeiras, que fica
em Laranjeiras, na Rua Pereira da Silva, que é a primeira à direita depois do viaduto, subindo a Rua das Laranjeiras, no número 86. Bom, é isso, gente. Agora a gente encerra o quadro Na Coxia. Semana que vem tem mais, fique de olho.